Você já mediu a sua pressão hoje? Se for medir na rua, perigo, cuidado com o medidor. Dona Cleide tem um compromisso diário, controlar a hipertensão. Mas a cada vez que ela vai medir a pressão, o resultado é diferente. Deu 12 por 7,5. 13 por 8. 13 por 8. Sua pressão deixa aumentar 12 por 8. Certo? A pressão tá boa. A alteração de resultado pode levar o paciente, por exemplo, a utilizar um medicamento sem necessidade e acabar reduzindo a pressão que está normal. E aí vem o que nós chamamos de hipotensão, que também é acompanhada por sintomas e também é acompanhada por prejuízos cerebral, renal, coronárias e assim por diante. Um risco que Dona Maria conhece bem. No primeiro estabelecimento deu 13 por 10 e no segundo deu 14 por 11. Aí então eu procurei a medicação, né? Os medidores de pressão devem ter o selo do IPEM, que é válido por 1 ano. Uma prova de que o aparelho foi vistoriado pelo Instituto de Pesos e Medidas e está apontando o resultado correto. Se esse equipamento não tiver com o selo de verificação, ele não é que ele esteja errado, mas é que ele não merece estar a credibilidade como se ele tivesse aferido. O sol volta a brilhar hoje em boa parte do Brasil. Isso significa, Michele Loreto, que a temperatura vai subir ainda mais, hein? Isso, Renata. As temperaturas sobem no sul e no sudeste. Mesmo assim, aqui em São Paulo e aí no Rio, ainda vai ficar friozinho. Aqui em São Paulo, aliás, o sol já está voltando, aparecendo aí no meio das nuvens, como a gente vê nessas imagens da região da Avenida Paulista ao vivo. O tempo está abrindo, a umidade do ar, infelizmente, vai cair de novo na capital e também no interior de São Paulo. E na cidade paulista de Salto, a poluição tomou conta do rio Tietê. Olha só quanta espuma. Segundo os ecologistas, isso aconteceu porque o nível do Tietê estava baixo e com a chuva dos últimos dias houve movimentação da água. A espuma é formada por resíduos de sabão, shampoo e detergentes. Na beira do rio, Carla, tem muito lixo também. Uma vergonha, né, isso? Pois é, espuma, de sabão, né? Os produtos têm que melhorar porque a gente não pode deixar de usar, né? Mas realmente jogar lixo é uma questão de cidadania. Mesmo assim, os ecologistas dizem que a poluição vem diminuindo. A gente espera que melhore e muito. Nossa. Agora, Michele, você falou aí que o tempo ia voltar a ficar seco aqui em São Paulo. Olha, no Centro-Oeste, as pessoas estão preocupadíssimas porque a secura é muito grande, mandam muitas perguntas pra gente. Todo mundo quer saber a mesma coisa. Quando vai chover? Olha só, de Brasília, a Ana Lídia e o Geraldo perguntam se a chuva ainda vai demorar muito. E Carla, olha, Ana, Geraldo, más notícias, tá? Não tem previsão de chuva para Brasília nos próximos dias. Normalmente a chuva volta para o Centro-Oeste apenas no mês de outubro, no próximo mês ainda. Nessa região, nos próximos dias, só deve chover mesmo no sul de Mato Grosso do Sul, isso por causa de uma frente fria que deve chegar ao sul do país no sábado. Vamos então viajar até o sul. A gente tem imagens das cataratas de Foz do Iguaçu. Em Foz o tempo está aberto e faz 14 graus agora. Vamos ver então no mapa como é que fica o tempo hoje em todo o país. A massa de ar seco ganha força sobre o Brasil e deixa o céu aberto, dias sem chuva entre o Rio Grande do Sul, o Acre e o Ceará. O tempo fica nublado e chove a qualquer hora, do Rio de Janeiro ao litoral do Rio Grande do Norte. No extremo norte do país, entre o Amazonas e o Amapá, as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de trovoadas. Em São Paulo, máxima de 21 graus e em Porto Velho, de até 37. Daqui a pouco você vai conhecer um professor pardal do interior do Brasil. Olha só a engenhoca que ele inventou. Em Brasília, o problema era a roda, mas de mecânico em mecânico aumentaram os defeitos e o orçamento. A gente mostra já o teste da oficina. Agora são 7h51. Quase ninguém entende. Sai do mecânico com aquela lista sem fim. É o radiador, é a lona de freio, é a cebolinha, é aquela célebre rebimboca da parafuseta. Cebolinha, Renata? Essa nunca tinha ouvido. Você entra numa oficina com um problema, né, e sai com uma porção de dúvidas. E quando decide ouvir uma outra opinião, aí é que ninguém se entende mais. A nossa equipe foi fazer o teste. Zileide, o que vocês descobriram por aí, hein? Nem te conto, viu, Renata? Porque para um mesmo carro, com o mesmo defeito, 4 orçamentos, com uma diferença entre eles de até 700%. E o surpreendente, pelo menos aqui em Brasília, é que os motoristas não vão muito ao Procon para reclamar, não. O mesmo carro, 4 oficinas diferentes. Os mecânicos não sabiam que estavam sendo filmados. Na primeira, o orçamento.
R$ 260 para consertar a inclinação das rodas. Se as cambagens estão fora, você faz só o alinhamento de direção, às vezes o seu carro pode começar a puxar para um dos lados. Essa outra cobrou R$ 938. O serviço, trocar um pneu, peças e fazer vários reparos. Um rolamento, 4 buchas da balança, R$ 256 um pneu, 4 válvulas. Nessa oficina, a conta saiu R$ 1.182. A recomendação foi trocar os 4 pneus. Você vai gastar dinheiro com a parte de geometria, do alinhamento e não vai resolver, porque o pneu também está te causando esse puxado. Nessa saiu ainda mais caro, R$ 2.100, para trocar todos os pneus e ainda fazer uma lista enorme de reparos. Balancear, alinhar, parte de suspensão lá, substituir os 2 pivôs, que está com folga. Diagnósticos tão diferentes e os orçamentos, é só fazer as contas. Uma diferença de 707%. Mas afinal, o que tem de errado com o carro? Esse professor da UNB, engenheiro automobilístico, fez os testes na oficina da universidade que funciona em parceria com o Inmetro. Vai ter que ser reposto esses 4 pneus. E no mais, um simples alinhamento. Ou seja, não era preciso fazer a maioria dos serviços listados pelas oficinas. Kleber já foi surpreendido com a conta de um conserto. Um serviço que eu esperava que custasse R$ 25, saiu por R$ 265. O problema é que muita gente paga contrariado, mas não procura o PROCON. No Distrito Federal, foram registradas apenas 16 reclamações nos últimos 8 meses. Falta de interesse e a burocracia para a gente poder estar reclamando nossos direitos. A orientação é que os motoristas procurem um mecânico de confiança antes de mandar fazer qualquer reparo, porque o PROCON não tem como avaliar caso a caso, mas pode multar as oficinas que desrespeitarem o consumidor. Por exemplo, se ficar comprovado que a empresa cobrou por serviços que não estavam previstos. Quanto mais o consumidor reclamar, mais as empresas, os fornecedores de produtos e serviços estarão se adequando ao Código de Defesa do Consumidor, à lei. Ainda segundo o PROCON, o consumidor tem um prazo de 3 meses para reclamar de um conserto. Se o carro voltar a apresentar os mesmos problemas, um novo serviço na mesma oficina, Renata, não poderá ser cobrado. Agora tem que reclamar, né? Não dá para ficar aguentando. Tem que reclamar, né, Renata? Até porque essa falta de confiança em muitas oficinas não acontece só no Distrito Federal, não, em Brasília. Não é em Brasília, é no Brasil todo. E como cada vez há mais peças, antigamente era Cebolinha, como disse a Renata, eram nomes até fáceis de guardar. Agora as peças se complicaram, tem muita parte eletrônica e a gente evidentemente fica à mercê dos orçamentos das oficinas que são completamente disparatados. E a seguir, benefício para 1 milhão de pessoas. A gente mostra quem tem direito. Notícia de um crime no México. Mais um prefeito foi assassinado e desta vez dentro da prefeitura. E do interior do Espírito Santo para o mundo, o trator do seu Stanley. Daqui a pouco você vai conhecer a invenção dele. Agora são 7h58.